desde a última conferência, ou seja, se o que se discutiu, se o que se aprovou, se o que se deliberou na última conferência, até hoje, isso foi de fato realizado. Isso é uma conferência necessária a cada ano que se realiza um encontro dessa natureza. Ou temos coerência com o que dissemos lá atrás, e temos a coerência de perceber se isso foi feito ou não, ou nos tornaremos, ou corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes. Porque se o nosso papel for apenas vir aqui, fazer propostas no futuro, propostas que não acontecerão, estamos fadados a sermos irrelevantes e apenas cumprirmos um papel formal que a lei determina. Então, o primeiro grande papel de uma conferência é conferir. O segundo grande papel de uma conferência é sonhar. E sonhar com os pés no chão, porque diz a lei que o grande motivo de existir a conferência é ela elaborar diretrizes que são os grandes rumos para a saúde nos próximos anos, que se pretende no estado do Paraná, que se pretende em cada município quando se trata de conferências municipais e que se pretende para o país quando se trata da Conferência Nacional. Formular diretrizes que vão implicar em políticas, em planejamento, em financiamento, em execução de serviços, dar os rumos gerais que a sociedade quer, significa sonhar. Sonhar com o pé no chão. Diretriz na saúde, no sistema brasileiro, é uma forma de sonhar. Então, eu queria dizer essas palavras que são meramente introdutórias, mas que atribuem um valor enorme, um valor imenso ao trabalho que pode ser feito numa conferência de saúde e que se espera possa ser feita nessa 10ª Conferência de Saúde do Estado do Paraná. Bem, o tema é a questão das redes de atenção e eu procurei vincular o tema ao controle social, a questão das redes em si e qual é o papel do controle social. E eu falo mais dos conselhos, porque a conferência ela se realiza de anos em anos e os conselhos estão, se não diariamente, mas pelo menos todo mês, estão avaliando as questões de saúde. Aliás, os conselhos de saúde são os representantes das conferências, são aqueles que são responsáveis por fazer com que as deliberações, que as diretrizes das conferências acabem introjetadas no sistema. Então, eu atribuo um papel muito grande aos conselhos, como se diz em direito, como longa-manos das conferências, porque de fato o são. Agora, nós todos sabemos que existe um decreto novo, que é o 7.508, que regulamenta a Lei 8080. Esse decreto é muito curioso, porque ele levou uma geração, pouco mais de uma geração para ser feito, né? Uma lei que é de 1990 acaba sendo regulamentada em 2011, isso é 21 anos, é mais que uma geração nós custamos para ter essa regulamentação. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: não, mas e antes não havia regulamentação? Claro que havia, só que era por conta das milhares de portarias que o Ministério da Saúde fazia. Regulamentação, tecnicamente falando, do ponto de vista formal, é o decreto que traz agora, 21 anos depois. E eu tive o cuidado de verificar no decreto novo, que vai ser objeto de trabalho de todos nós, principalmente aqueles que são conselheiros de saúde, aqueles que são gestores, aqueles que de alguma forma representam instituições de saúde vinculadas ao Sistema Único. O decreto fala em nada menos de 5 redes diferentes. Então a gente está falando de rede de atenção à saúde, mas o decreto discrimina 5 redes diferentes. Ele fala em rede de atenção propriamente dita, o decreto fala em rede de serviços, o decreto fala em rede regionalizada, o decreto fala, num outro ponto, em rede hierarquizada, e o decreto fala em rede interfederativa. O conjunto dessas redes todas mencionadas pelo decreto é o que podemos talvez chamar, de uma forma mais genérica, de rede de atenção no sentido lato. Então, a complexidade começa exatamente dessa polinomia, dessas várias redes que se integram, mas ao mesmo tempo são diferentes entre si, se completam, né? Mas têm diferenças. Então, para conversar a conversa, e tendo por base a mudança que houve no decreto, eu vou me basear no que traz esse novo texto legal, que é o decreto 7.508. E ele define no artigo 2º o que é rede de atenção à saúde, que é uma das modalidades de rede que ele cita. Então ele diz lá no artigo 2º o seguinte, que é um conjunto de ações e serviços de saúde
articulados em níveis de complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência. Ou seja, a rede é um conjunto de serviços que tem por fim garantir a integralidade da assistência. Bem, que integralidade é essa? E aí começa a ver uma outra situação também complexa. O decreto, além de criar essas 5 redes e as nominar de forma diferente, como eu mencionei, o decreto também fala de integralidade em vários momentos e de formas diferentes. Então, o decreto, quando fala, a rede tem que ter integralidade, diz o decreto. Mas ele diz em outros pontos, em outros artigos, o seguinte, que a integralidade ela vai ocorrer na região de saúde, a integralidade vai ocorrer na rede, como eu mencionei, a integralidade vai acontecer na RENASES. O que é RENASES? Relação Nacional de Ação e Serviços de Saúde. E a integralidade deve ocorrer no COAPS. O que é o COAPS? Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde. Não bastasse essa complexidade de várias, entre aspas, integralidades que o decreto traz, existe a Lei 12.401, que a gente não vai tocar no assunto aqui porque não daria tempo, mas a lei também traz os seus modelos de integralidade, ou seja, integralidade para a Lei 12.401, que é uma lei que é mais ou menos contemporânea ao decreto, é desse ano, e que trata da incorporação de tecnologia no SUS. A integralidade para a lei é o que está na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, vai ser complementada eventualmente por listas, que a lei chama de listas complementares, protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas. Então, o que eu estou dizendo aos senhores e às senhoras? Que nós temos vários tipos de redes e que nós temos vários tipos de integralidade. Ora, isso nos leva a uma situação muito interessante. Afinal de contas, que rede é essa? Afinal de contas, que integralidade é essa? No Brasil, nós aprendemos a discutir saúde discutindo integralidade. Não sei se vocês percebem, né? A saúde que nós pretendemos ter está diretamente vinculada à integralidade que nós podemos ter. E saúde e integralidade são coisas completamente diferentes, pela simples razão de que saúde é mais do que integralidade. Mas como nós não temos um conceito na lei do que seja saúde, também não temos um conceito claro do que seja direito à saúde. Então, o desvio, o atalho que nós criamos foi discutir integralidade como se fosse sinônimo de saúde, e não é sinônimo de saúde. Esse é um dos problemas que nós devemos enfrentar com clareza. Agora, voltando à questão da integralidade, que ela é muito importante na rede, já que a rede se propõe, segundo o decreto, a dar integralidade, é que a integralidade tem sido uma palavra, um vocábulo desidratado ao longo do tempo. Está perdendo substância, está perdendo significado, está se vulgarizando. Tanto isso é verdade que eu acabei de dizer aos senhores e às senhoras que nós temos aqui, nesse texto mais recente do decreto, várias concepções de integralidade, né? Alguém poderá dizer, sim, mas a integralidade pode ser a soma de tudo isso. Sim, pode ser que seja, pode ser que não seja, né? Mas o que eu quero me reportar é que a integralidade, ela surge na Constituição Federal. E quando ela surge na Constituição Federal, no artigo 198, a integralidade no atendimento, ela está dito lá, a integralidade no atendimento com prioridade para as atividades preventivas. Então, o que nós pensamos? A rede, para ser fiel ao que diz a Constituição, porque ela não pode ser infiel à Constituição, a rede terá que comportar nos serviços por elas as redes previstos, né, prioridade para as atividades preventivas. E aí um papel do controle social, o papel dos conselhos, verificar no planejamento, na idealização dessas redes, qual é o significado, qual é a posição, se existe ou não essa questão preventiva em qualquer tipo de atividade que envolve a rede de saúde. Mas a rede está lá dita no 198 como diretriz. Quando nós vamos para a Lei 8080, que é uma lei de 90, ela 2 anos depois da Constituição, a integralidade não é mais diretriz. Ela passou a ser um princípio. Segundo um dicionário muito conhecido, que é o Antônio Wise, ele diz assim, diretriz é um conjunto de princípios. Então, se nós tínhamos na Constituição, né, a integralidade como diretriz, na lei ela já virou um princípio, que é menos que diretriz. E quando nós vamos para a Lei 12.401,
401, que agora se transformou na 8080, ela meramente altera 8080, a gente vai ver que a integralidade ficou menos que o princípio. A integralidade hoje se resume a renases, rename, protocolos clínicos, é isso aí, a integralidade. Então, o processo de desidratação semântica, do significado que vai se perdendo, vai se diluindo da palavra integralidade, né, começa em 88 e vai ao longo do tempo. Hoje nós chegamos a algo muito menos em matéria de integralidade do que foi na Constituição Federal. É essa a realidade que temos. Né? É bem verdade, nós todos sabemos disso, que a integralidade não pode ser um conceito absoluto de dar tudo a todos, porque não há condições de financiar o tudo para todos e nenhum país consegue fazer isso. Mas, por outro lado, é importante trazer a sociedade para discutir que integralidade queremos, que integralidade podemos. E essa discussão não é feita com clareza. Quando nós temos o decreto aí a dizer que a integralidade é menos do que a Constituição, esse decreto agora está sendo posto numa conferência. Mas esse decreto, apesar das boas intenções com as quais acredito ele tenha sido feito, né, apesar disso, esse decreto não foi pactuado com a sociedade. Portanto, as redes tratarão de integralidade fragmentada. E aí a fiscalização do controle, a fiscalização do Conselho de Saúde respectivo é muito importante, porque ele representa a sociedade. O que a rede apresentar naquela linha de cuidado, naquele tipo de situação de saúde, é o que vai ser oferecido a todos, naquele município, naquele estado. E o papel do conselheiro é exatamente o de fiscalizar. Então, em que panorama, em que meio ambiente nós vamos ter a instalação dessas redes de saúde no Brasil? Né? Segundo o professor Eugênio Vilaça, né, nós temos 3 grandes programas de saúde. Em cima deles nós vamos criar as redes, nessa nova concepção do decreto 7.508. Primeiro, dizer, né, nós temos uma agenda não concluída de infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva. Esse é o primeiro grande problema. Esse problema tem que motivar o planejamento de redes correspondentes à sua natureza, ou seja, a natureza desses problemas. Segundo problema que ele cita, nós temos uma forte predominância relativa de doenças crônicas, ou seja, questão ligada a tabagismo, sobrepeso, uso de álcool, alimentação inadequada, etc, etc, etc. Esse é o segundo problema. Nós vamos ter que gerar redes que deem conta desse problema. Porque a rede ela é gerada em cima de um diagnóstico de saúde coletivo. Senão a rede não tem sentido. E o terceiro problema que ele traz é o crescimento de causas externas, onde foi dito aqui pelo ministro, todos nós ouvimos, né, o flagelo, o horror que é a questão das causas externas impactando a população, morrendo pessoas, inabilitando pessoas, principalmente por causas ligadas ao trânsito, à violência, de uma forma geral. A nossa sociedade está cada vez mais violenta. Essa violência não se exterioriza apenas no trânsito, se exterioriza na violência de pessoa contra pessoa, de pessoas contra pessoas. Né? Está ligado a uma criminalidade crescente que o Estado brasileiro não dá conta de resolver, e isso gera efeitos muito graves no sistema único, gera despesas, gera perda de vidas, gera todo tipo de prejuízo que a sociedade pode esperar desse tipo de situação. Bem,